Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto Bertaglia, eu sou autor do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, publicado pela editora Saraiva. Sou, além de autor, professor, palestrante, tenho uma empresa de consultoria que se chama Premiata, fazendo trabalhos de planejamento estratégico, de revisão de processos, de treinamento, tanto em supply chain, como em vendas, como em planejamento estratégico também. É um prazer estar aqui juntamente com outros fantásticos palestrantes para falar de vocês ou para vocês sobre supply chain. E eu vou tocar num tema que é extremamente importante. Este tema se trata do futuro da logística. E como é que nós vamos trabalhar esse futuro da logística? E eu gostaria de dividir basicamente essa nossa conversa em dois objetivos distintos. O primeiro objetivo, nós sabemos que a cadeia de abastecimento ou supply chain é o sistema nervoso da organização. E aqui nós queremos entender como é que este sistema nervoso de uma organização reage em relação aos seus custos e à visibilidade, aos seus estoques, à sua eficiência com relação à tecnologia da informação e outros elementos tecnológicos que estão disponíveis hoje em dia. Então nós vamos bater um papo sobre esse primeiro objetivo que é crucial para o entendimento da cadeia de abastecimento e como é que a tecnologia afeta, impacta essa cadeia de abastecimento. Ok? O nosso segundo objetivo que nós vamos conversar vai ser sobre como a evolução da tecnológica tem trazido benefícios às operações logísticas. Nós sabemos, isso inclusive pode ser uma afirmação, porque a tecnologia realmente tem agregado muito valor ao supply chain ou à logística, estão aí visíveis para nós as tecnologias, algumas mais recentes, outras mais antigas, outras que nos ajudam nos transportes, outras que nos ajudam no controle de estoque, outras que nos ajudam na movimentação de materiais dentro dos armazéns. Enfim, como então essa tecnologia atua, mas nós vamos buscar como foco como nós, seres humanos, funcionários, empregados de empresas, empreendedores, como é que nós estamos preparados em relação a esse desafio logístico, tendo em vista essa evolução tecnológica que está existindo mundão afora. Isso realmente é bastante importante, é bastante crucial para nós. Então vamos trabalhar esses dois primeiros objetivos, tudo bem? Quando nós tratamos de logística, sempre vamos falar dos modais logísticos. Nós vamos falar do transporte rodoviário, nós vamos falar do aeroviário, do ferroviário, do marítimo, entre outros. Tem o dutoviário, que também é bastante importante, e nós sabemos que essa matriz de transporte, essa matriz de modais no Brasil, ela não está coerente com o tipo de geografia, com o tipo de relevo que o Brasil apresenta. Nós sabemos, por exemplo, que em países como Estados Unidos, Canadá, China, Rússia e alguns países da Europa, essa matriz ela é muito diferente. Nós temos uma alta concentração no transporte rodoviário, onde mais de 60% das nossas cargas, do volume de nossas cargas, trafegam por aí. Então, como é que nós devemos encarar esse nosso futuro? Se nós olharmos, por exemplo, para Estados Unidos, para Canadá, para a Rússia e para a China, por exemplo, nós vemos que esses países investem bastante na infraestrutura ferroviária. E o Brasil, infelizmente, não tem feito isso. Embora a discussão venha à tona, nós não estamos caminhando nessa direção. E nós sabemos que tecnologias têm estado avançando muito mais na questão do transporte rodoviário do que na questão de outros transportes. Mas a verdade é que a tecnologia ela permeia essa infraestrutura. Então, cabe a nós entendermos
como aplicarmos essa tecnologia nos diferentes modais de transporte. O ponto que eu quero dizer aqui não é a alta concentração do transporte rodoviário, 60%, 63%, e a baixa concentração no transporte ferroviário, que é cerca de 21%, 22% no Brasil principalmente. O que nós vamos discutir e precisamos entender aqui, embora essa matriz exista, e ela não vai se alterar no curto espaço de tempo, Deus queira que sim, que nós realmente possamos melhorar essa nossa matriz, mas isso não vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer em 2017, 2020 ou coisa desse tipo. Então, como é que nós usamos a tecnologia para nos ajudar nessa questão toda? Ok? Mas por que se fala tanto na questão de competitividade da cadeia de abastecimento, do supply chain? É fácil entender. Supply chain é um elemento extremamente importante. Cerca de 65% a 75% dos custos de uma organização estão centrados na cadeia de abastecimento. Seja na compra, seja no estoque, seja no transporte, na toda a parte distributiva, em toda a parte de manufatura. O manufatura também se inclui como operação dentro da supply chain, dentro da cadeia de abastecimento. Então, qualquer centavo, qualquer dinheiro economizado dentro da cadeia de abastecimento vai direto para o lucro da organização. Então faz sentido olhar para dentro da cadeia de abastecimento, entender quais são os elementos que podem trazer vantagem competitiva, sejam eles tecnológicos, sejam eles voltados para as pessoas, sejam eles voltados para processos, mas quais são esses elementos que nós temos que trabalhar na cadeia de abastecimento que podem trazer a vantagem competitiva para a organização. E é por isso que, de uma vez por todas, a organização ou as organizações têm investido bastante no quesito, na questão da tecnologia da informação, porque ela realmente tem trazido esse diferencial. Quando nós olhamos para uma Amazon, para um Google, para um Uber, por exemplo, são organizações que têm trabalhado e usado a tecnologia como vantagem competitiva. Mas não é olhar apenas para o drone ou para a tecnologia muito avançada. Nós temos, por exemplo, algumas tecnologias dentro de nossos armazéns que trazem a vantagem competitiva e que são tecnologias que utilizam, por exemplo, equipamentos, robôs e, no final das contas, a mão de obra, as pessoas são substituídas dentro desses armazéns, dentro desses centros de distribuição, dentro das nossas linhas de produção, dentro das nossas fábricas. E aí é a questão que depois nós vamos conversar no nosso segundo objetivo. Por quê? E como as pessoas devem estar preparadas para encarar esse forte desafio que vem por aí? Mas Paulo, como é que você divide a cadeia de abastecimento? Essa famosa cadeia de abastecimento, supply chain, que todo mundo fala. Vamos entender um pouquinho de uma maneira bem macro. De um lado nós temos os nossos queridos clientes, os quais nós queremos vê-los sempre satisfeitos com os nossos produtos, portanto nós temos que atendê-los bem. Do outro lado, nós vemos a nossa cadeia de fornecedores que nos trazem qualidades dos materiais, dos insumos, da matéria-prima, as quais nós vamos utilizar para fazer os nossos produtos e deixar os nossos clientes contentes. Mas no meio de tudo isso, existem alguns elementos que são fundamentais. O primeiro deles, que eu gostaria que fosse muito bem entendido, é toda a parte de planejamento. Planejar a cadeia de abastecimento, planejar compras, planejar a manufatura ou a produção, planejar a distribuição, são elementos incontestáveis e fundamentais para fazer com que essa nossa cadeia funcione adequadamente.
Outro ponto importante dentro da cadeia, que é um processo fundamental, é toda a parte de compras. Aqui, cada elemento, cada economia que se faz na nossa negociação, obrigatoriamente vai gerar um ganho, uma vantagem na cadeia toda. O quanto nós somos enxutos, por exemplo, dentro da nossa organização, quando nós estamos produzindo. E o quanto nós somos eficazes na distribuição, para fazer com que o produto chegue até o nosso cliente final, seja via um hipermercado, um supermercado ou um atacado, mas como é que os nossos produtos estão chegando aos clientes e consumidores finais. Eu citei 4 elementos fundamentais: planejamento, compras, produção e distribuição. Esses são elementos fundamentais que existem dentro da nossa supply chain, dentro da nossa cadeia de abastecimento. E são elementos que nós devemos estudar com muito afinco e verificar onde é que a tecnologia da informação está efetivamente trazendo ganhos e vantagens, seja no custo, seja na agilidade, seja na visibilidade da cadeia de abastecimento. Isso tudo é uma composição de elementos que precisam trabalhar de uma forma estreitamente integrada, totalmente integrada. São elementos holísticos: planejamento, compras, produção e distribuição. Estamos conversados nesse quesito? Ok, vamos para outro passo. Vamos falar um pouco da mudança da demanda. Antigamente, nós tínhamos um conceito um pouco diferente. Nós tínhamos uma vendinha, um armazém de secos e molhados, onde as pessoas ficavam num lado do balcão e do outro lado alguém atendia mediante solicitações, requerimentos que nós fazíamos. Ou uma lista de compras. Hoje, a situação mudou radicalmente. Nós podemos ir a um supermercado e nos servir. É um self-service. Nós podemos ir à internet e fazermos as nossas compras. Há uma revolução importante em todos esses elementos que nós estamos conversando com relação à demanda e à forma de adquirir produtos, com relação à demanda e à forma de nós comprarmos. Isso é fundamental, isso é importante. Ainda existem as vendinhas, principalmente nos bairros, mas os supermercados, sejam eles pequenos ou grandes, eles existem. E as pessoas vão ali para adquirir os seus bens. Se o produto de uma determinada empresa não estiver na gôndola por alguma razão, um outro produto substituto será comprado. Se o sabonete de uma determinada empresa não estiver na gôndola, o sabonete de outra empresa será adquirido. Portanto, a empresa A deixa de vender o determinado produto e a empresa B tem a sua vantagem superada porque ela conseguiu, em uma venda que seria feita da primeira empresa, uma venda sendo feita por ela. Parece irrisório tudo isso, mas vamos repetir isso numa quantidade simbólica de clientes. Vamos supor que 1000 clientes ou 1000 consumidores façam uma visita ao supermercado. A grande maioria vai comprar sabonete. Uma boa parte vai querer aquele sabonete, por exemplo. E se não estiver ali, vai comprar da concorrência. E aí entra o fator planejamento, que nós conversamos lá atrás. Entra o fator distribuição. Se não está na gôndola, não existe o produto, portanto eu posso consumir de um outro. Se eu não produzir para botar no estoque, ou se não fui eficiente na minha compra e faltou material, eu não tenho o meu produto na gôndola. Percebem essa cadeia toda e a importância da cadeia, desde o planejar, do comprar, do produzir e do distribuir? Isso é supply chain. Isso é eficiência. É ter visibilidade, é enxergar o que está acontecendo na minha cadeia. Não é porque eu sou um funcionário do armazém
que eu tenho que me preocupar só com as coisas do armazém. Não é porque eu sou um funcionário de compras que eu tenho que ter uma visão apenas restrita a compras. Não, é muito mais amplo do que isso. Ok? Mas onde eu quero chegar com esse meu discurso? Com esse meu discurso eu quero chegar no seguinte: o cliente, o consumidor, ele é rei, ele manda, ele tem os seus comportamentos. E é o comportamento do consumidor que vai balizar qual produto ele vai consumir, que vai balizar qual produto vai ser vendido. Ele vai comprar por impulso? Como ele vai comprar? Quais são os hábitos que esse cliente tem? Qual é o carro que ele vai comprar? Ele vai financiar o carro? Qual é a geladeira que ele vai comprar? Qual é o fogão que ele vai comprar? Qual é o sabão em pó que ele vai comprar? Entendem a situação? Qual é o terreno que ele vai comprar? Então essa é uma situação em que o comportamento de cliente e consumidor, enfim, do comprador, precisa ser muito bem avaliado. E tudo isso, olha, nós estamos falando de mercado. Estamos falando de mercado. E isso afeta sobremaneira o comportamento da cadeia de abastecimento. Então não adianta eu olhar a minha área de transportes. Vamos supor que eu seja um gerente de transportes e eu estou preocupado com a minha área de transportes. Isso não é suficiente. Eu tenho que fazer parte da minha organização e entender como trabalha a minha organização. Esse é o profissional do futuro. Eu já estou dando uma palhinha sobre o nosso segundo objetivo, que é como eu, funcionário, como eu, empregado, enxergo ou me enxergo no futuro. De uns tempos para cá, dentro da cadeia de abastecimento, tem surgido conceitos bastante importantes. Eu gostaria de mencionar um deles, que é fundamental. É a torre de controle. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar da torre de controle, onde você, de um lugar central, de um hub central, você consegue controlar as suas operações ao redor de um país, ao redor do mundo, ao redor de uma região, e você consegue fazer otimizações de estoques, otimizações de transportes, entregar o produto certo, fazendo balanceamento da distribuição desse produto. Empresas como Procter & Gamble, Nestlé, Unilever, Dell já fazem isso de uma maneira bastante planejada e com uso bastante forte da tecnologia da informação. A torre de controle ela não é possível sem a tecnologia da informação, porque nós precisamos ter, primeiro, captura dos eventos que acontecem no dia a dia, captura das necessidades dos clientes, o entendimento dos nossos estoques, o entendimento das entregas dos nossos fornecedores. Se nós não tivermos essa visibilidade holística e completa da cadeia de abastecimento, nós não conseguimos operar a nossa torre de controle. E isso realmente é significativo. E o que ela nos dá? Ela nos dá visibilidade de toda a cadeia de abastecimento. E quando se tem a visibilidade da cadeia de abastecimento, é possível reduzir custos, é possível ser mais ágil, é possível ser mais eficiente, é possível satisfazer o nosso cliente final. São elementos que parecem simples, mas a tecnologia consegue juntar todos esses elementos e nos dá condições de tomar melhores decisões dentro dos nossos processos. Isso é muito fundamental. Quando eu falo nesses elementos importantes em que a tecnologia pode ajudar, por exemplo, tópicos de distribuição, de estoques, tópicos de demandas, tópicos de abastecimento, de transporte, nós entendemos
que em todos esses elementos, olhando para os processos da distribuição, por exemplo, da gestão do armazém, na coordenação do armazém, na otimização, no layout, onde posicionar melhor os nossos pallets, as nossas caixas, os nossos produtos, a tecnologia ajuda muito. O WMS, o Warehouse Management System, ou gerenciamento de sistemas, né? Gestão de sistemas de armazém, gerenciamento de sistemas de armazém, tudo isso ajuda com que nós possamos ser mais eficazes, otimizando o posicionamento desses produtos, qual retirar primeiro, por exemplo, onde armazenar, fazer FIFO, principalmente com relação a produtos alimentícios que são perecíveis, a remédios, que precisam ter uma gestão muito mais forte. Outro elemento importante que nós precisamos ver é toda a parte de estoque, fazer inventário, sistemas que existem para sugerir quais são os melhores inventários que nós podemos fazer, ou melhor, quais são os produtos que melhores são otimizáveis em suas contagens dentro do estoque, olhando para as curvas A, B, C, muitas vezes a D, depende da organização, o que contar primeiro, quais são os produtos ou os materiais que são atrativos, por exemplo, quais são aqueles que rodam mais dentro do armazém. Todos esses elementos são fundamentais e a tecnologia da informação ajuda muito nisso. Outro é fazer previsão de entrega, previsão de vendas, e aí vem a história da gestão da demanda. Isso é fundamental. E quando nós falamos em abastecimento, por exemplo, existem casos de organizações que muitas vezes não têm noção do que o seu cliente final está comprando. Ele não tem essa informação. Ele muitas vezes coloca no mercado, o mercado vai demandando, mas ele não sabe quem é o consumidor final, quem é o cliente final, principalmente empresas que trabalham com alimentos, com higiene e limpeza, com cosméticos. Então existe a tecnologia da informação juntamente com processos que ajudam e facilitam nesse quesito fundamental. E no transporte, o TMS, que é fruto de uma palestra, inclusive aqui na Contec Log, transporte, gestão de transporte, melhores rotas, por onde o caminhão deve seguir, como fazer a composição dos modais de transporte, caminhões, ferrovias, navios, como otimizar, como melhor utilizar os nossos modais de transporte. O Brasil, como nós falamos no início, ainda não é um país que decolou para esse tipo de coisa, mas vai decolar, seguramente vai decolar. Outro elemento que eu gostaria muito de conversar com vocês é basicamente sobre a estratégia. A estratégia que é o caminho para atender os objetivos de uma organização. Quais são os objetivos que normalmente as organizações traçam para serem vencedoras? Recentemente eu fiz um trabalho e cheguei basicamente a 5 objetivos que a grande maioria das empresas colocam em seus planos anuais. O primeiro deles que nós trabalhamos, ou que elas trabalham, é a redução dos custos operacionais. Toda empresa está preocupada com a redução dos custos operacionais. Se vocês se lembram, eu falei no início que supply chain representa de 65% a 75% dos custos de uma organização. Portanto, quando uma empresa coloca como objetivo redução de custos operacionais, seguramente supply chain não pode ficar fora e tem que entrar na estratégia organizacional. E como se obter isso, essa é a estratégia, como se obter isso são os projetos que vão ser analisados e colocados em práticas. O segundo ponto que normalmente a gente trabalha é expansão e crescimento. Quando uma empresa pensa em expandir, pensa em crescer, ela não consegue fazer isso sem pensar na cadeia de abastecimento. Se ela quer expandir, ela precisa aumentar
a capacidade, não só internamente, mas de seus fornecedores, ou negociar melhor com seus fornecedores. Aumentar a capacidade das suas linhas produtivas. Aumentar a capacidade de transporte. Executar com zelo, executar com eficácia para fazer com que os produtos cheguem até o cliente final. Portanto, não há como expandir, não há como crescer sem pensar na logística e na cadeia de abastecimento. Percebem a importância dessa disciplina que nós estamos conversando? Vocês, nós estamos numa disciplina que é maravilhosa, que tem um campo enorme. Outro item importante que as empresas colocam como objetivo é a obtenção do lucro. Baseado nesses elementos que eu conversei agora há pouco, como eu vou obter lucro na minha organização se eu não olho para a supply chain? Como eu vou desenhar e projetar um produto sem saber o posicionamento desse produto no mercado? Quem vai comprar o meu produto? Como eu vou produzir o meu produto? Qual a embalagem que eu vou usar? Como eu vou transportar? Isso tudo é fundamental entender nesse processo todo. E outro qual é a qualidade do meu produto? O mercado está preocupado, nós estamos vivendo hoje uma época onde as pessoas demandam por custo, ou melhor, por preço e por qualidade. E por nível de serviço, logicamente, né? Qual é o atendimento que se tem. E a outra preocupação é processo. Como o supply chain ele representa 65% a 75% do custo da organização, analisar, rever os processos internos no planejamento, na área de compras, na produção, na distribuição, na logística reversa. Sim, na logística reversa, que hoje é extremamente importante para a sustentabilidade e a Mãe Natureza agradece barbaridade. São elementos fundamentais para nós conversarmos, discutirmos e fazer a coisa acontecer. É que eu estou dizendo, supply chain é maravilhoso, é bom demais, é bom estar trabalhando e entendendo. Portanto, se você está no armazém, não entenda só o armazém. Se você está em transporte, não entenda só o transporte, entenda a cadeia de abastecimento, planejamento, compras, produção e distribuição. Tenta entender de uma maneira um pouco mais abrangente, se especializando na sua área. Eu não estou dizendo que você não deva conhecer especificamente transporte, o armazém, os estoques. Tem sim, planejamento, compras, tem sim. Mas como o meu trabalho está afetando as outras áreas da organização? Isso é muito importante. Outro elemento que as organizações colocam como objetivos ou como objetivo é a gestão efetiva dos estoques. Essa gestão efetiva dos estoques, ela é fundamental. Ela é fundamental para a organização porque representa capital de trabalho, capital de giro, dinheiro que você coloca no seu centro de distribuição, tanto como matéria-prima, como insumo, material de embalagem ou produto acabado. O ideal seria não haver estoque. Entra por um lado e sai pelo outro, mas nós sabemos que isso é impossível. Então esses elementos são fundamentais. E vejam vocês, nós estamos falando de objetivos da organização. Eu comecei falando sobre modais de logística lá atrás. Falei de caminhão, falei de navio, falei de trem, falei de dutos, de tubos ou tubulações. E agora eu estou falando aqui dos objetivos organizacionais. Como é que você estabelece essa conexão, essa ligação da área que você trabalha, mesmo que seja um empilhadeirista? Como é que você estabelece essa conexão com os objetivos da sua organização? Já pensou nisso? Nós vamos agora nos fixarmos sobre como preparar-se
para os novos desafios na logística, face à tecnologia da informação que existe aí. Como nós estamos enxergando isso? Como nós estamos vendo a tecnologia passar e destruir empregos? Existem vários empregos que ao longo do tempo desapareceram, assim como muitas empresas ao longo do tempo desapareceram ou estão desaparecendo. Vocês devem se lembrar da Atari, que era um jogo formidável. Não existe mais. Vocês devem se lembrar da Kodak. Não existe mais. Vocês devem se lembrar da Varig. Não existe mais. Da Cruzeiro do Sul, Mapping. E tantas outras que vocês aí mesmo já estão se recordando. Algumas são muito atuais e quebrando. São empresas que, por falta de planejamento ou por falta de visão, como foi o caso da Kodak, acabam quebrando. Vamos transportar esse tipo de coisa para o emprego. Por exemplo, ascensorista é um operador de elevador. Onde tem operador de elevador? É trivial. Alguns lugares, no Rio de Janeiro tem alguns lugares que tem, né? Setor público tem alguns outros lugares que também tem, mas via de regra não existe mais o ascensorista. É um emprego que desapareceu. Programadores de COBOL, de Fortran, a linguagem foi evoluindo e eles desapareceram. Trabalhadores de mainframe não desapareceram, estão aí ainda, até porque tem mainframe, mas já não existe aquela quantidade tão grande como existia antigamente. E por aí vai, ou seja, vocês conseguem elencar aí uma grande quantidade também. Vamos conversar um pouco sobre isso? É conhecido, por exemplo, que no mundo da tecnologia da informação existem algumas empresas que se sobressaem. Nós podemos citar algumas que vêm investindo bastante na área de tecnologia da informação. A Amazon é uma delas, com muitos produtos voltados para a supply chain principalmente, baseados na tecnologia da informação. O drone é um teste bastante significativo, que é a entrega de produtos sem a utilização de veículos. Então imaginem vocês equipamentos operados, né, que saem circulando pelo nosso espaço aéreo e fazem a sua entrega, que antes era entregue por uma van, que era pilotado por uma pessoa. E que, portanto, esse emprego, logicamente, deve reduzir. Outro é o Walmart, que também tem investido bastante nesse quesito. O Google, né? Realmente o Google tem investido muito nessa parte, juntamente com o Uber, e o Uber que comprou o Otto recentemente por 700 milhões de dólares, se não me falha a memória, e aí já fez a primeira entrega de cervejas da Budweiser, 50 mil latinhas, numa diferenciação tecnológica bastante interessante. O Waze, uma outra tecnologia fundamental. A utilização do Waze no seu celular, independentemente do sistema operacional que você usa do seu celular, seguramente quebrou muita empresa de GPS que existia por aí. Ou dos aparelhos de GPS que você ia, colocava no seu carro e sempre precisava fazer atualização de mapas e tudo mais. O Waze você atualiza e nem percebe que atualizou. São produtos de colaboração, são produtos que hoje nós chamamos de economia colaborativa, que aliás é um outro conceito bastante interessante no mundo moderno. Ele transforma a sociedade, cria novos modelos de negócio, cria novos modelos para se trabalhar. Então esse é um outro ponto também para nós aqui nesse bate-papo refletirmos. Ou seja, dentro dessa economia colaborativa, onde o Uber substitui, por exemplo, os taxistas, onde Uber mais Otto mais Google substitui motoristas de caminhões e motoristas de carros, por exemplo, onde a Airbnb, que
que é uma organização que te possibilita alugar quartos, apartamentos ao redor do mundo sem que você precise alugar um quarto num hotel ou reservar um quarto num hotel. Ou empresas, por exemplo, que te permitem ou que te possibilitam que você no final de semana não queira ficar com o seu cachorrinho, com o seu canino e deixe com uma outra pessoa. Já existem empresas nessa linha. Empresas de estudo, onde você é professor e estudante ao mesmo tempo. Você compartilha o que você conhece e recebe informações do que você não conhece. Ou seja, é uma sociedade em transformação. Muita coisa diferente está acontecendo. Como estamos preparados? Essa palhinha que eu dei, esse papo que eu falei agora sobre a economia colaborativa, é exatamente para nós conversarmos sobre como é que eu estou pensando o mundo da tecnologia. Será que eu fico navegando pelo Facebook o dia todo, trabalhando com o WhatsApp ou a tecnologia o dia todo, não importando com o relacionamento de pessoas? Talvez isso não seja uma boa. Talvez seja melhor fazermos relacionamento, não deixarmos a tecnologia do lado, mas fazermos um relacionamento importantíssimo e eficaz. Quando nós falamos em pessoas, existem alguns elementos que são fundamentais numa pessoa. Quando nós vamos para um emprego, nós carregamos alguns elementos, ou quando vamos para uma entrevista, melhor dizendo, é o nosso conhecimento, a nossa experiência, as nossas habilidades e as nossas atitudes, que são as nossas qualidades pessoais. As empresas hoje, elas olham muito para as nossas atitudes. Que atitudes nós temos? Como é que nós estamos utilizando essas qualidades pessoais na sociedade para fazer com que as coisas aconteçam? Às vezes, elas privilegiam a atitude em detrimento do conhecimento, da experiência, da habilidade. A habilidade você treina. O conhecimento você estuda. A experiência você aprende em fazer. Essas composições são importantíssimas. Elas são fundamentais quando nós estamos buscando algo na nossa vida. Mantenha em mente esses 4 elementos, porque esses 4 elementos, eles são fundamentais. O conhecimento você busca. Nós buscamos o conhecimento. Agora, nesse momento, você está buscando o conhecimento. Você está aprendendo algo mais. Isso é importante. Mas também tenha atitude. Atitude de se mover, de querer mais, de querer aprender. Isso é fundamental. E por que estou tocando nesse assunto? Porque existe um elemento nos dias de hoje que está fazendo a diferença. Ainda é um pouco embrionário, mas seguramente em pouco tempo vai deslanchar, que é a liderança transformacional. Você é líder, eu sou líder, seu vizinho é líder, sua esposa é líder, seu marido é líder, seu professor é líder, seu filho é líder, em uma série de coisas. Como é que nós pensamos isso? E o que é ser esse líder transformacional? Basicamente, é a inspiração que se traz, a inspiração do estudo, a inspiração do trabalho, a inspiração do relacionamento. É a consideração do indivíduo, é estar preocupado com o meio ambiente e com as pessoas. Aparentemente, hoje, nós não temos muito essa preocupação. Nós nos cercamos de algumas coisas e não nos preocupamos com o restante. E tudo isso leva a um estímulo intelectual em querer aprender mais e deixar um legado. Um legado que é carismático, um legado que é importante para nossos filhos, nossos amigos, nossos pais. É uma história para contar. Que história estamos deixando na vida profissional e na vida pessoal?
Você pode me perguntar, pô, mas Paulo, o que isso tem a ver com buscar emprego? Que isso tem a ver com tecnologia da informação e logística, e futuro da logística, a futuro da supply chain? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O meio em que você vive, a função que você exerce, a empresa que você trabalha, tudo isso é parte dessa transformação, é parte dessa sua motivação. Ser menos críticos e mais inspirados para fazer as coisas acontecerem. Se nós formos olhar, por exemplo, para Darwin, nós sabemos que Darwin tem a sua teoria da adaptação, da evolução das espécies e tudo mais, do homem vir do macaco, há toda uma história ao redor disso. Nos dias de hoje, como é que nós tratamos Darwin na era digital? Parece algo fora de contexto, mas não é. Não é, porque a evolução da sociedade e da tecnologia causa um impacto muito grande em nós, em nossas expectativas, na nossa forma de consumir, em nosso comportamento, na nossa maneira de ser. E isso causa um impacto em qual emprego eu vou buscar, ou melhor ainda, qual emprego vai existir para mim. Qual é o estudo que eu estou tendo, ou qual é, por exemplo, a disciplina que eu estou escolhendo na minha universidade que me leva a ter um emprego depois, uma profissão depois? Que tipo de currículo existe na minha universidade para a matéria, por exemplo, já que estamos falando de logística, na matéria de logística, que permite que eu seja diferenciado na minha organização? Eu tenho que cobrar isso. Não adianta eu falar apenas de modais de transporte. Não adianta eu falar só de controle de estoque. Eu tenho que botar tecnologia da informação no meu currículo da minha universidade. Cobre isso do seu professor. Cobre isso do seu coordenador na sua universidade. Tem tecnologia? Tem estudo de caso falando da Amazon? Tem estudo de caso falando do Uber? Porque se você sair da sua logística, do seu curso de logística, entrar numa organização ou procurar um emprego sem saber o que a Amazon está fazendo, sem saber o que o Uber está fazendo, sem saber o que a tecnologia da informação está proporcionando para as organizações, a chance de você ser aceito no emprego vai ser muito difícil. E não adianta só saber Excel, Word, PowerPoint. Isso é básico. Isso ninguém vai perguntar mais. Isso você tem que saber. Isso é o trivial. O que vem mais? O que eu sei de transportation, de gestão de transporte, de gestão de armazéns? Existe ferramenta para isso? Roteirização de caminhões, por exemplo. Então, são esses detalhezinhos que nos colocam numa situação bastante interessante. Será que no futuro vai existir operador de empilhadeira? Na Natura, por exemplo, tem um armazém vertical, assim como outras empresas. Eu estou aqui citando a Natura porque é uma empresa na vanguarda. Não tem empilhadeirista. Pelo menos num dos centros de distribuição que é totalmente automatizado. No centro de distribuição da Amazon não tem empilhadeirista. São os robôs circulando para lá e para cá. E robôs na área de manufatura existem aos milhares, substituindo mão de obra, substituindo pessoas. Vocês já imaginaram e já pensaram nisso? Eu gostaria aqui de falar de 3 elementos importantes que nós ainda não temos trabalhado de uma forma adequada. Mas esses 3 elementos, o primeiro é a interação, o segundo basicamente é a inovação e o terceiro é a ruptura. Interação é simplesmente fazer o melhor e como sabemos fazer. Inovação é fazer coisas novas, é inovar.
Tem muita gente fazendo isso, assim como tem muita gente buscando fazer o melhor também dentro desse nosso contexto. Mas existe a ruptura. E o que é a ruptura? A ruptura é fazer coisas tão novas que deixam as velhas totalmente obsoletas. Percebem os passos que eu estou mencionando para o nosso trabalho? Iteração, fazer bem feito, algo que já fazemos. Inovação, buscar novas coisas. E a terceira é reinventar. É fazer coisas tão novas que deixa aquilo que nós estamos fazendo ultrapassadas. Já pensaram nisso? Mas vocês podem aí estar perguntando, mas Paulo, como eu vou competir num mundo como esse? Calma, calma. Nós temos chance, nós vamos competir. Existem, por exemplo, alguns elementos para se trabalhar. Elementos do tipo irrelevância, ou seja, eu faço o meu trabalho de uma maneira comum, trivial. Vou ao meu trabalho, sento onde eu tenho que fazer as coisas, bato o meu cartão e não faço mais nada. Aquela situação que é mais momentânea e que eu estou, de alguma maneira, entendendo o mercado e seguindo as tendências do mercado. Mas tem aquela que é relevante. E essa é que eu convido vocês a fazerem junto comigo. É competir para o futuro. Sem muito desespero. É se atualizar. É estar atualizado. É buscar conhecer novas coisas. Isso é extremamente importante para todos nós que queremos sobreviver nesse mercado. Que a tecnologia vai nos tirar empregos, não tem dúvidas, mas outros empregos estão sendo criados. O importante é saber onde eles estão. Onde estão esses novos empregos? Porque a tecnologia mudou tanta coisa. Dê uma olhada nos bancos, por exemplo. Como eram os bancos antigamente? Tanta gente trabalhando. E os bancos hoje estão enxutos. E as pessoas, de alguma maneira, exceto, logicamente, o Brasil vive numa crise complicada, crise econômica, crise política, mas as pessoas estão aí buscando seus empregos, tem emprego para as pessoas, né? Só precisa fazer com que a economia ande, a economia melhore. Esse discurso que eu estou tendo com vocês é um discurso para qualquer momento. É um discurso para momento de crise, para momento em que nós não estamos em crise, ou seja, é a busca do aprendizado e da atualização. Isso é fundamental, isso é muito importante. Tratem disso com muito carinho. É a relevância que eu estou dizendo. Eu vou competir. Se eu vou competir, eu tenho que me atualizar. Lógico, nós vamos tropeçar numa série de momentos, numa série de empresas. Mas aqueles que não estudam, que não se atualizam, não vão ter sequer a chance de tropeçar. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, desse nosso bate-papo, e eu gostei muito. Afinal, é uma oportunidade de nós estarmos aqui conversando, de nós estarmos aqui nos comunicando. Não existe uma receita de bolo, nada é mágico. As opiniões podem divergir daquilo que nós conversamos. As opiniões podem ser diferentes. E é importante que elas sejam inclusive embasadas em argumentos interessantes para todos nós. Isso é importante para nós. Ou seja, não aceitemos as coisas simplesmente por aceitar, mas vamos ver onde é que estão os pontos positivos para buscarmos o equilíbrio. Nós temos um norte. Esse norte somos nós quem
direcionamos. Nós apontamos um caminho, mas a escolha é de cada um de nós. Refazer esses caminhos, traçar objetivos, são fundamentos extremamente importantes em nossa vida. Tudo isso faz sentido. Tudo isso que nós estamos conversando aqui faz sentido. Como eu disse, não é mágica, não existe uma fórmula mágica, mas nós devemos estar preparados. A tecnologia está aí, para o bem ou para o mal. Se ela vai tirar empregos aqui e abrir em outros lugares, são circunstâncias que nós devemos avaliar e estudar com muito cuidado e com muito carinho. Foi bom falar com vocês e eu espero ter o contato de vocês. Eu espero, em algum momento, receber perguntas de vocês, concordando ou discordando de que foi falado. Isso é importante nas nossas vidas, poder se relacionar com pessoas. A tecnologia, inclusive, ajuda. Nós estamos aí no Facebook, estamos no YouTube, estamos no LinkedIn, para facilitar e comunicar. Que a força esteja com todos vocês. Essa força que nos dá energia e essa força que busca fazer com que nós possamos estar atualizados e com a atitude que é importante em cada um de nós, disseminar o nosso valor e disseminar o nosso conhecimento. Sejamos líderes, líderes de verdade. Boa sorte e até a próxima.